Então, hoje a gente vai falar um pouquinho como trabalhar reforço escolar com aluno autista. A gente vai falar um pouquinho da questão do aluno autista, porque a gente sabe que trabalhar com a educação especial é um pouquinho diferente e o aluno precisa muito desse reforço individual. Mas a gente vai focar no autismo, porque nós estamos recebendo na nossa sala de recurso muitos alunos que precisam desse apoio para poder concluir o ano. Imagina agora, nessa parte que nós estamos passando nessa quarentena, temos que fazer as atividades em casa, como que as famílias estão lidando com esses alunos que têm autismo e como que nós podemos auxiliar online. Então a gente vai dar uma olhadinha aqui nos slides um pouquinho. O que é autismo, em primeiro lugar? Autismo é um transtorno psicológico que engloba questões sociais, emocionais, afetivas, cognitivas e motoras. Nós sabemos, professores, que o autismo, ele tem vários níveis, né? Então, vai depender de cada criança. Tem criança que demora muito para falar, vocês já devem ter recebido na sala de aula de vocês algum aluno autista. Se alguém quiser também colocar alguma coisa, perguntar, pode também perguntar, que depois assim eu vou respondendo aos poucos as respostas de vocês, porque o autismo a gente não pode falar de uma maneira geral daquele aluno. Ah, todos são iguais, todos vão ter essas dificuldades. Não, cada um vai apresentar alguma dificuldade que talvez algumas vão até nos surpreender no que ele consegue fazer, e outras a gente vai ter que buscar meios para poder ensinar esse aluno. Online, o que está sendo mais difícil agora nesse momento. Qual o perfil do professor para trabalhar? Como que eu tenho, o que eu tenho que pensar? Vou atender esse aluno que tem autismo, então qual é que tem que ser o meu perfil? Primeira coisa, perfil de professor, a gente sabe, vamos dizer assim, ah, mas eu sou professor e consigo atender todos os alunos, ok. Mas a gente sabe que para atender o aluno com autismo, principalmente o individual, eu tenho que gostar e entender as dificuldades daquela criança. Isso é muito importante. Então, ela precisa ter muita responsabilidade com a questão dela com o aluno, troca de conhecimento, saber o nível que o aluno está, como que ele está, esse aluno que é autista, se ele já está falando corretamente, ele está com a dificuldade de aprender a parte do letramento, a parte da leitura. Esse aluno, ele vai em fonoaudiólogo, ele está fazendo o tratamento correto, qual o apoio da família? Então, o perfil do professor tem que ser um perfil curioso desse professor. Ele tem que buscar o porquê desse aluno que ele está ali atendendo, por que ele está ali, quais as dificuldades que ele vai ter que enfrentar e solucionar junto com esse aluno, dentro das possibilidades do aluno e do professor, que vai estar ali para ver o que o aluno consegue e o que ele não consegue. Então, ser professor é um trabalho de tempo integral. Esse tempo integral enquanto eu estou ali com o meu aluno, né? E quando se fala em ensinar um aluno autista, isso também é válido, como está ali na nossa primeira frase. Então, tempo, didática, metodologia, tudo que tu for usar, professor, para tuas aulas, tu vai incluir o teu aluno autista. Só que sabendo que ele vai precisar de um atendimento a mais. E não só ele, a família também deste aluno vai precisar de um recurso a mais também. Como trabalhar reforço escolar com o aluno autista? Conheça as necessidades do seu aluno, adapte o espaço da aula e as práticas pedagógicas. Hoje nós estamos falando de aula online, né? Então, eu preciso ter atividades visuais que o meu aluno vai conseguir escutar, vai chamar a atenção dele, porque a gente sabe que o autismo, a criança, ela tem muita dificuldade na concentração. E o tempo deles, as atividades, também é muito curto. Então, eu preciso buscar atividades rápidas, mas que vão ajudar esse aluno a entender e a concluir a tarefa. Então, não pode ser nada muito prolongado. Por isso, a diferença. Se tu estás trabalhando com a tua turma toda e tu tem um aluno autista, eu vou ter que em algum momento separar um tempo dessa minha aula para atender esse aluno
autista e a família dele. Se eu sou professora de aula particular, eu tenho que chegar sabendo as dificuldades desse aluno e trabalhar de acordo com aquilo que ele já aprendeu na escola. Estabelecer uma relação de confiança entre professor e aluno. Isso a gente faz com todos os alunos, né? Mas o autista, ele precisa confiar em ti. Ele precisa te conhecer aos poucos. Tu tem que ter cuidado para não invadir muito o espaço dele e também não forçar em algum momento que ele não quer fazer. Porque, professor, tu não vai conseguir algo que faça quando ele não permite que ele quer aprender, que ele vai conseguir fazer. Então, a gente tem que ter muito cuidado. É importante também a gente saber o que essa criança gosta. O que ela gosta de fazer, quais os tipos de atividade, quais os tipos de desenho, o que ela gosta de escutar. E dentro disso, o professor de aula particular incluir na rotina dele as atividades desse aluno. Como devem ser as atividades? Como a gente falou, as atividades têm que ser dinâmica. Isso é o principal. Quando a gente vai falar de autismo, a gente teria muito tempo para falar sobre. Então, a gente tem muitas dificuldades devido ter a vários níveis. Mas são crianças que precisam muito dos professores particulares, pedagogas, psicopedagogas, a vida fundamental deles toda, ele vai precisar desse auxílio e vai ser muito importante para ele. Então, vamos buscar ideias de atividade. A mesma atividade que tu faz para o teu grupo de alunos, só que atividades mais lúdicas. Alunos que têm curiosidade pelo conhecimento e que não entram no regime das relações e trocas sociais, participam de maneira atípica das atividades. Se está em sala de aula, ele já não vai participar muitas vezes socializando com seus colegas. Então, esse não é o nosso problema quando nós vamos trabalhar o aluno autista. A gente precisa saber o que ele quer, qual a curiosidade dele. Por isso que é fundamental a participação da família. Esse aluno, a família vai nos dizer, olha, ele gosta de ficar tanto tempo olhando tal coisa. Ele gosta de ver o celular. Bom, o celular hoje é um recurso que nós estamos usando para as nossas aulas. Então, talvez aí o professor que está dando aula particular, individual, e puder também dar alguns atendimentos online para ele, mandando uma contação de história, alguma atividade que ele goste, levando um jogo depois do vídeo que ele assistiu. Isso é muito importante também na hora das atividades. Então, quem for atender alunos autista tem que saber que estamos liberados para atender alunos individual. Tudo bem, vai lá, atende pessoalmente, mas também separa um pouco do planejamento para o atendimento online. Uma aula gravada, um vídeo, uma história, não precisa ser ao vivo, mas que tenha esse momento com o teu aluno. Como devem ser as atividades? Então, eu separei uma aqui, que é o que a gente faz na parte da alfabetização com todos os nossos alunos, que é de escrever o nome da criança numa ficha e ele vai copiar. Daí vocês vão usar a criatividade, né? Esse aqui é compreendedor. E aí ele vai poder brincar, né? De colocar ali a letra no lugar certo. E também vai estar olhando e visualizando o nome dele, para depois, possivelmente, ele passar para o papel. Também tem a brincadeira com os nomes, mas essa é mais se a gente tá em sala. Se for fazer online, a gente pode fazer através do Meet ou do Zoom, as aulas online, e aí colocar o nome de todos os colegas no papel. E aí mostrando, o professor vai mostrando, olha, o Arthur, o João. E aí quando for nele também falar o nome dele e a família estando do lado para reforçar para ele poder ajudar ele naquele momento quando ele for copiar o nome dele também. Então, são brincadeiras e atividades de visualização, assim como as outras crianças também precisam. Mas o autista precisa talvez mais tempo do que as outras crianças visualizar o nome dele, visualizar as letras. Eu tô trabalhando o alfabeto, ele precisa fazer essa parte da visualização o tempo inteiro.
até ele aprender, até ele conseguir no primeiro momento decorar o nome dele e aprender depois o letramento. Então, as atividades, vou trabalhar com um aluno autista no primeiro ano. Então, é brincadeiras ensinando toda a parte do letramento. O meu aluno autista, ele já escreve e lê, mas ele tem dificuldade de concentração. Vou buscar o que aquele aluno gosta de fazer para, a partir dali, eu conseguir trabalhar com ele também. Então, conforme eles são maiores, às vezes a dificuldade vai aumentando. Então, eu tenho que cada vez mais me unir a eles e saber o que ele gosta, buscar com a família. Então, é importante, quando tu for dar aula particular para educação especial, saber que 50% é o teu trabalho e 50% é do aluno e da família. Então, que a família tem que se comprometer, sim, com esse aluno para a gente conseguir atingir os nossos objetivos. Eu separei aqui algumas leituras de livros que eu gosto muito sobre o autismo. Eu acho que é um momento que tem que aproveitar para fazer essas leituras, e fazer pesquisa, ler bastante o que dizem os médicos, escritores, pediatras, pedagogos, pegar várias ideias e poder atender o teu aluno. Então, nós temos o SOS Autismo, o desenvolvimento do autismo, o Reizinho Autista, esse é muito bom para recomendar também para a família. Esse de autismo do diagnóstico é bom para a gente entender um pouquinho o que ele é, né? Entender o que pode acontecer no organismo. O cérebro autista. O que acontece nessa mente que nós temos que trabalhar com ele? No individual, as atividades, o que acontece nessa mente inquieta desse autista? Então, professora, eu espero ter conseguido ajudar um pouquinho nesse vídeo nosso que é bem curto sobre o autismo. Nós vamos ter mais sobre isso, porque é um assunto com bastante dificuldades ainda de entender, mas eu espero ter conseguido te ajudar um pouco.